Olá, sou a Clarice, tudo bem com vocês? Eu queria conversar e contar umas histórias. Você está afim? Ah, que legal! Olha esse livro aqui, ele tem informações muito interessantes. Ele é incrível, contém ensinamentos valiosos. A mamãe falou pra mim que é muito importante lê-lo. Ensina muitas coisas que não devemos e devemos fazer em certas situações. Algumas coisas acontecem e não temos controle. Nós temos que tomar muito cuidado, sabiam? Algumas pessoas podem nos fazer mal, mas calma, a gente não precisa ficar com medo, pois aqui nós vamos aprender a lidar com isso, tá bom? Olha essa primeira página, ela tem instruções do que não devemos fazer. Nós devemos evitar ao máximo ficar sozinhos com uma pessoa muito mais velha, principalmente se for um estranho. Além disso, devemos manter distância de locais fechados e ruas desertas. Caso estejamos em locais públicos e um estranho insistir para irmos a um lugar com ele, devemos ignorar e sair. Caso ele insista, procure ajuda imediatamente. Algumas dicas para isso são: entrar em locais movimentados como lojas, lanchonetes e mercados. Simular uma ligação com nossos pais, uma conversa com uma tia ou avó que iremos fingir encontrar na rua e coisas do tipo. Nós gostamos muito de brincar fora de casa, né? Seja na rua do condomínio ou em um parque. Mas não podemos sair escondidos. O papai e a mamãe, ou nossos responsáveis, precisam saber onde estamos e autorizar nossa saída. Nada de sair escondido. Lembra que falamos sobre os estranhos que podem chamar a gente para sair? Então, temos que tomar muito cuidado, pois eles podem parecer gentis e nem sempre é o que parece. Não podemos ficar aceitando doces e agrados de um estranho, ou aceitar um convite para conhecer algum lugar que ele queira ir. Se ele insistir muito, conte para alguém de confiança, mamãe, o papai, a professora, enfim, alguém que você conheça. É muito chato ter que se preocupar com esse tipo de coisa, mas não temos muito o que fazer. A culpa não é nossa, temos que nos prevenir. Ao se trocar, devemos ficar longe da entrada para que não espiem pela fechadura e não deixar as portas ou janelas abertas, para termos privacidade. Vamos virar a página e ver mais? A próxima tem quadrinhos contando histórias sobre coisas que devemos fazer para ter cuidado. É bem legal também, tem muita coisa que pode ajudar e não precisamos ter medo. Vamos lá? Olha lá, temos mais quadrinhos importantes, hein? Vamos ver? Nós devemos estar sempre atentos. Assim, poderemos perceber se alguém parece estranho ou tem alguma intenção ruim com a gente. Se nós sentirmos incomodados ou com uma sensação estranha, devemos o mais rápido possível procurar ajuda e explicar a situação para alguém de confiança. Caso alguém faça algo que nos incomode, não podemos esconder. Talvez essa pessoa peça para guardarmos segredos, mas não devemos. Não podemos esconder nada dos nossos pais, e sempre que algo incomodar ou parecer estranho, contamos imediatamente para eles. Quando somos crianças, o ideal é sair acompanhado. Não é chato sair sozinho? Às vezes não temos opção. Em caso de estarmos sozinhos, principalmente à noite, devemos procurar estar em locais mais movimentados e iluminados. Assim, se algo acontecer, podemos pedir ajuda. Nossos pais são nossos melhores amigos, então devemos estar sempre conversando com eles e contando de tudo. Mas se eles forem o problema? Em alguns casos, os filhos são maltratados pelos pais ou membros da família constantemente.
Tomar bronca quando aprontamos não conta, hein? Estou falando de quando eles são maus mesmos. Nesse caso, devemos procurar uma pessoa de confiança que sabemos que irá ajudar. Pode ser nossa avó, nosso avô, um tio, a mãe de um amigo muito próximo. Não importa, devemos sempre relatar, tá bom? Certo, já vimos algumas coisas que dizem o que devemos e não devemos fazer, mas a gente precisa saber o porquê, não é mesmo? Existem, na verdade, algumas pessoas malvadas e elas às vezes fazem coisas que não queremos, como nos tocar em certas regiões privadas. Isso pode magoar muita gente, chamamos isso de abuso. Existem várias formas de abuso, quando te tratarem mal por ser diferente, quando falam mal de algo que você tem, faz ou gosta, e quando te batem. Não podemos bater em ninguém e não podemos deixar que batam na gente. Se alguém tentar ou fizer algo desse tipo, temos que contar na hora, sem medo. E tem outro abuso, muito chato. Esse é diferente e acontece bastante. Existem partes do nosso corpo que são chamadas de íntimas. Significa que só a gente pode ver e mexer. Em alguns casos, a mamãe ou o papai, para dar banho quando a gente é bem pequenininho. Essas partes íntimas são diferentes e únicas. Os meninos têm as deles e as meninas têm as dela. Ninguém pode ver ou mexer nelas. Nas meninas, o seio quando somos pequenos, eles também são pequenininhos. Mas crescemos e eles também. Lembrando que ninguém pode pôr a mão. Tem outro também, perto da virilha. A gente tem apelidos para ela. Borboleta, perereca, passarinha e muitos outros. Aqui também não pode mexer e ninguém pode ver. Só em algumas exceções, o médico se a gente estiver doente, o papai e a mamãe quando somos criança ou quem cuida da gente para nos dar banho quando somos pequenos. E nos meninos? Também tem. O menino não tem seio, embora também não seja legal alguém ficar pondo a mão naquela região, né? Meio chato, devemos evitar e ficar alerta. O menino tem o que a gente apelida de fio, pintinho, mangueirinha e muitos outros. Ele não é nada legal mexer ou sair mostrando, então ninguém vê e nem põe a mão. Existe também uma área comum em todo mundo, o nosso bumbum. Não é nada legal pôr a mão, ficar olhando ou deixar alguém ver, apenas nossos pais, como dito anteriormente. Tem também áreas que não são proibidas mesmo, mas a gente precisa ficar de olho, precisam de atenção. Que áreas são essas? A nossa coxa, por exemplo. Não é legal quando alguém, principalmente um estranho, fica passando a mão ali sem motivo. Tem também a nossa barriga. Essa não é proibida, porque nela a gente pode fazer cosquinha. Mas cuidado, temos que ter atenção. Então, se a gente perceber alguma coisa ou se alguém fizer algo estranho, não podemos deixar, tá? Manda ele tirar a mão, não pode e conta pra alguém, ok? Mas ei, você tá assistindo sozinho ou sozinha? Por que você não chama o papai e a mamãe pra ver junto? Eles já estão aí? Ah, então tá bom. Se não tiver, chama pra assistir junto esse vídeo e fala que é importante rapidinho. Oi, papais e mamães, como vocês estão? Fiz novos amigos hoje. Eles são bem divertidos, viu? Mas eu queria falar algo para vocês. Algo que a mamãe me ensinou. Irei ajudá-los a entender melhor o abuso infantil. Tem muita informação importante. Você poderia parar um minutinho e conferir? Tem dicas, tem dados reais e muitos indícios que podem ajudar você a identificar se algo está ocorrendo. Olha só. Mudança de comportamento. Ela era muito falante e de repente anda muito quieta? Fiquem alerta, isso pode ser um indicativo. Rendimento escolar. Observe o desempenho na escola. Caso perceba uma queda de rendimento injustificado, procure conversar com a criança para saber o que está acontecendo. Proximidade excessiva. Dados mostram que a violência costuma ser praticada por pessoas da família ou próximas a ela. O abusador manipula emocionalmente a criança que não tem autonomia para se defender, ou pior, não tem consciência do que está passando. Comportamentos infantis repentinos. Quando o adolescente volta a ter comportamentos infantis, este é um indicativo de que algo esteja errado. Eles avisam, mas nem sempre de forma verbal. Mudanças de hábitos. A criança que é vítima de abuso apresenta alterações de hábitos, como por exemplo a insônia, falta de concentração, isolamento, diminuição ou aumento do apetite. Comportamentos sexuais. Crianças que apresentam práticas sexuais podem indicar uma situação de abuso. Observe também os desenhos, os primeiros sinais podem estar lá. Traumatismos físicos. Os vestígios mais óbvios da violência sexuais são lesões corporais. Essa é a manifestação mais contundente na justiça. Negligência.
Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado de outro tipo de maus tratos. Uma criança sem supervisão ou que não tem apoio emocional está em uma situação de maior vulnerabilidade. Silêncio predominante. Mãe e pai, preste bem atenção. Essa informação é a mais importante. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental. É normal que use presente para construir uma relação de confiança com a vítima. É essencial explicar à criança que não se deve manter segredos com quem não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, como o pai e a mãe, por exemplo. Quebrando o tabu. Pais, para finalizar, é importante que não tenham medo de falar sobre educação sexual com a criança a partir de uma certa idade. As crianças são curiosas e precisam entender as coisas. Elas não devem apenas saber se é certo ou errado. Elas precisam entender o porquê. Ela também precisa desenvolver seu senso de privacidade. Evitem tomar banho com eles ou se trocarem juntos a partir dos 4 anos de idade, para que futuramente não encontrem problemas no desenvolvimento deles. Logo, fiquem atentos em seu ambiente, pois o perigo pode estar mais próximo do que imaginam. Dados mostram que aproximadamente 90% dos casos são pessoas do convívio da criança ou do adolescente, sendo 30% os pais e 60% conhecidos. Vocês devem conversar com seus filhos, eduque-os, explique a educação sexual, quebrem o tabu ou será muito difícil de reverter esse cenário que causa tanto prejuízo psicológico para as crianças. Ressalto que em caso de dúvidas, denuncie e Disque 100. Não deixe passar, não ignore. O silêncio contribui para que outras crianças sejam abusadas. Maio Laranja, conscientização do abuso infantil. Compartilhe e não seja apenas mais um. Faça parte da missão, faça a diferença. Então foi isso. O que vocês acham de compartilhar? Mandar pros amigos, pros pais, pros avós, pras tias. Quero conhecer muita gente. E assim podemos passar uma grande mensagem para todo mundo. No final todos podem ver, né? Somos todos iguais. Gordinho, magrinho, menino, menina, jovem, velho, moreno, branco. Podemos gostar de coisas e as de outras e tudo bem, né? No final estamos todos juntos contra o abuso. Juntos fazemos a diferença, juntos somos mais fortes, unindo forças, unindo crenças, unindo cultura e no final estamos juntos!